Bem-vinda, minha querida Zenir. Hoje a gente está aqui no podcast, né, da nossa Estética Ciopec para mais um episódio muito bom e muito proveitoso, né, com uma especialista aqui, psicóloga, psicoterapeuta, né? Desculpa, a gente não está tão acostumado, né? Mas a psicoterapeuta. Me conta um pouquinho, se apresente aqui para os nossos seguidores, né, nossa pessoal que segue aqui o nosso canal. Rosane, muito obrigada pelo convite. Eu já estou feliz em estar aqui com você e quero cumprimentar todos os seus seguidores, todas as pessoas aí que estão com você nessa jornada aí em relação à beleza. Parabéns pelo seu trabalho, tenho acompanhado e realmente está muito bonito e bastante significativo. Bem, eu trabalho na área da psicologia, na área da saúde mental há 30 anos e eu costumo dizer assim, que trabalhar com as mulheres, falar com para as mulheres é algo muito gostoso, porque nesses 30 anos de clínica, o que não falta no consultório são as mulheres, né? Homens um pouco menos, embora agora eles estão bastante, assim, procurando bastante também o serviço de psicoterapia. Então, eu trabalho tanto com jovens na faculdade dando aula, como também trabalho na clínica e atendo algumas empresas, mas sempre assim, vinculada com a saúde mental. Então, o meu projeto de vida é trazer mais leveza, é ajudar as pessoas a superar seus traumas e a cada dia se entender melhor, a conhecer melhor sobre o momento da sua vida. Ai, que maravilha. Hoje a gente vai unir, né, a parte que as mulheres, né, hoje a gente atende um público de mulheres, né, já após menopausa, mulheres mais 40, né, e isso é muito importante, né, Zenir, porque hoje a gente vê que essas mulheres na menopausa estão sofrendo não só com a parte estética, mas com a parte psicológica, a gente fala, né, questão de ansiedade, não se sentir bem. Hoje, a gente sabe que essas mulheres que chegam lá, elas chegam com uma dor, né? E muitas vezes essa dor, a estética, tá ali embaixo. Por quê? A dor dela maior é a parte psicológica que ela tem ali, porque ela se sente não merecedora, ela se sente feia, ela se sente que ela dali ela não vai melhorar. O que você tem recebido hoje no seu consultório de mulheres pós-menopausa? Elas têm essas queixas? Me conta um pouquinho sobre isso. Rosane, esse climatério, né? Eu digo assim, que a partir do momento que nós mulheres chegamos ali na década 40 mais, nós já começamos a ter um declínio significativo. Uhum. Isso em todos os sentidos, e você percebe muito bem isso ali na área, na tua área, que você está acompanhando essa evolução, Uhum. em relação à transformação corporal dessa mulher, né? Então, quando você percebe que ela começa a se preocupar até demais, às vezes, com a questão da imagem, e ela busca um tipo de tratamento, ela busca outro tratamento, e às vezes ela demora um pouco para entender exatamente o que está acontecendo com ela. Uhum. E aí, então, quando você me pergunta qual é a dor que chega ali no teu consultório, é a dificuldade em compreender o que está acontecendo. A gente fala que, eu até recebi essa semana, faz mais ou menos uma semana, uma paciente lá e ela estava falando para mim, ela falou assim, Rô, eu terminei meu casamento, né, meu casamento não deu certo, e assim, eu sei que porque ele reclamava que eu não me cuidava. Eu fiquei bem assustada, assim, até a princípio eu falei, nossa, como assim? Me explica um pouquinho. Daí ela falou, Rô, eu me abandonei, porque eu cuidava dos meus filhos, eu cuidava da casa, eu deixava uma casa impecável, eu deixava meus filhos não faltava nada, comida, trabalhava e eu me anulei. Ela falou assim, eu não me enxergava, eu só era uma pessoa que eu fazia parte, mas parecia que eu estava fazendo um círculo ali, mas parecia que eu não fazia parte. Então ela se anulou 100%. E ela falou pra mim, ela falou, Rô, eu busquei ajuda depois que ela, né, terminou esse casamento, ela buscou ajuda, hoje ela tá atrás, ela tá buscando essa parte, não só a parte, né da mente, melhorar toda essa questão emocional dela. E ela falou assim, Rô, se hoje ela foi lá na clínica, nós fechamos um tratamento, ela vai cuidar, o que que ela falou pra mim? Ela falou assim, Rô, se você falasse pra mim há um ano atrás, eu não acharia eu merecedora de fazer esse procedimento. E aí, o que que ela falou? Se a minha filha viesse e falasse pra mim, mãe, eu tenho um procedimento que vai custar X, sei lá, 8, 10 mil reais. Você paga pra mim? Ela falou que pagaria. Aí ela falou que, Rô, se um ano atrás, se ela olhasse pra ela e falasse assim, eu teria dó de investir em mim.
Exatamente. E hoje não, hoje ela mudou toda essa parte da mente. Como que Uhum. essa mulher pode mudar, né? Essa conseguiu mudar, mas para as mulheres que não mudaram, Zenir, o que que você daria de conselho? O que que essa mulher tem que buscar para ela se olhar e falar, eu sou merecedora e eu vou investir em mim? Você citou algo aí, Rosane, da questão do merecimento, né? Uhum, A mulher, até por uma questão mesmo de cultura, muitas vezes ela não se sente merecedora, né, de inovar algo, de trazer algo para si, porque ela, naturalmente, ela sempre esteve para o outro. uhum. Então, o que que ela pode fazer neste momento? Em primeiro lugar, é parar. O que está acontecendo comigo? É fazer perguntas, é olhar no espelho e perguntar o que que eu quero para mim. E se movimentar. Ela precisa buscar ajuda para ela. O tempo todo ela ajudou o outro, agora ela precisa voltar para ela. Ela pode buscar ajuda física, ajuda junto com os médicos, né? Ajuda Uhum. também para a saúde e também ajuda psicológica. Por quê? Essa mulher há uma transformação global, tanto física, biológica e psicológica e social, sem falar no isolamento. Você perguntou agora há pouco, Rosane, uma das principais queixas, e além dela se perguntar o que está acontecendo comigo, que ela não compreende, é uma angústia, é uma bagunça que acontece ali no cérebro dela, que ela começa a se isolar. É, exatamente. Então, várias clientes, elas começam a relatar: "Zenir, eu começo a inventar desculpas para eu não ir em uma festa, para eu não ir no aniversário, só vou em casamento", elas começam a falar, e infelizmente em velório, porque, assim, elas se sentem na obrigação de ir nesses 2 eventos, né, digamos Sim. assim, infelizmente. Mas, e cadê o divertimento? Por quê? Por conta do próprio corpo, porque ela começa a engordar, ela começa o cabelo a ficar diferente, né, isso tudo por uma questão hormonal, a pele fica diferente, os pensamentos já oscilam muito, o humor oscila muito. Então essa mulher, ela começa a se esconder. Então ela precisa voltar para si, para ela se encontrar novamente, para ela se descobrir como uma pessoa que está ali no climatério, que está na menopausa, mas que ela tem muito ainda para oferecer para ela e também para o mundo. Isso aí que você falou é bem real, porque as nossas pacientes também são várias mulheres, né, que já estão na perimenopausa e menopausa que a gente atende. Então, é um público mulheres mais 40 que estão nesses dois, né, ali no perimenopausa, na menopausa, e o relato é exatamente isso. Elas não querem mais socializar, né, sair para jantar, na casa de amigos, de familiar, mas elas vão nas obrigações que não tem como elas fugirem, né? Isso aí é real, por quê? Porque isso acaba sendo que elas não conseguem, mesmo elas sabendo que elas precisam mudar, elas têm essa dificuldade, sabe, Zenir? De sair daquela inércia, né? De falar assim, não, eu tenho que ir buscar ajuda. Mas até ela descobrir que ela precisa de ajuda, essa paciente, ela já tá com o peso bem alterado, ela tá, né, descompensada nos hormônios, ela tá infeliz com todas as roupas que ela vai colocar, ela se sente inchada, ela se sente gorda, ela se sente mal, ela coloca uma roupa, ela fala, ai, todo mundo vai me olhar. E assim, teria alguma coisa que você poderia dar de dica para essa mulher dela falar assim, não, pera, Paula, porque se a gente for falar assim para ela parar e pensar, às vezes ela nem consegue fazer isso, né, Zenir? Eu acho que tem muito disso. Eu vou dar um exemplo, não sei, você me fala se seria legal. Quando eu estava nessa fase eu não estava afim de sair, cansada, muito cansaço físico a gente tem, e o que que acontece? Eu comecei a escrever os meus sentimentos. Então eu colocava, hoje eu estou muito para baixo, eu não estou afim de ir no jantar X, eu não quero sair para nada, eu só quero ficar em casa deitada, dormindo pelo cansaço. Como que a mulher, eu fiz isso, para mim foi bom, porque depois eu li e falava, nossa, como se eu estivesse olhando para uma terceira pessoa. Não era como se eu estivesse lendo para mim, olha, você tá muito parada, você não quer ir sair com ninguém. Você teria alguma dica que a mulher pode, porque assim, para ela parar para pensar que a menopausa está fazendo mal para ela, tem algum segredo que ela consiga falar, não, ó, uma coisa assim que você vai fazer, você vai se olhar e vai falar assim, olha, real. Então, quando eu escrevi, eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus, gente, eu não tô sendo feliz com o que eu tenho hoje, né? Eu tenho uma família Uhum. feliz, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um trabalho que eu amo, né?
E aí a gente para e fala, meu Deus, eu preciso buscar ajuda. E nessas horas a gente vai ver, às vezes é hormonal, a paciente também já tá com a questão dos hormônios descompensado, né? É o corpo que não ajuda. Então, assim, a gente suplementa, a gente melhora, tem todo esse enredo. E aí vem a parte, né, que seria a sua área, né, de especialista, para dar essa dica. O que você daria Uhum. de dica? Teria alguma coisa? Rosane, olha, e cada caso é um caso. Veja o quanto foi útil para você escrever, né? A escrita tem um significado a nível Uhum. cerebral muito importante. Eu lembro, eu vou falar o exemplo de uma cliente, eu vou citar aqui, claro que eu não vou dizer o nome, de uma cliente que eu atendi faz pouco tempo. E essa cliente, ela chegou realmente na clínica, ela dizia que ela mesma já chegou com um diagnóstico dizendo, olha, eu estou com depressão, e eu já não quero mais viver, eu já até pensei em tirar minha vida, só que eu não quero tomar remédio, e eu não tenho mais vontade de fazer nada, eu fazia academia, já não faço mais. Então, assim, é uma desmotivação, uma falta, né, de atitude para a ação muito grande. Uhum. O que nós fizemos? Primeira coisa é acolher. Então, nós precisamos acolher essa mulher que está sofrendo. E ela não entendia, ela falava, eu não consigo entender, se eu fui sempre muito ativa, né? Se Uhum. sempre eu dei conta de tudo, por que que agora eu não consigo? E é bom quando a Então, mulher se identifica, né? se Ela acha isso, ela já identifica, sabe, né? Ela fala, olha, eu tô identificando em mim que eu preciso de ajuda, isso é precisa de legal. Mas ajuda. muitas não conseguem, né? Não consegue, muitas não conseguem. Então, aí nós temos aquelas que conseguem ficar na psicoterapia. A gente vai fazendo as orientações, vai trabalhando essa Uhum. nova identidade, né? Porque depois dos 40 muda muitas coisas. Muda muitos os hormônios, as sinapses cerebrais, muda a forma de se ver, muda muitos valores, tá? Então ela precisa resgatar tudo isso. E quem que eu sou agora? O que que eu quero para a minha vida? Então, além dela começar a escrever, ok? Pensar, Uhum. escrever, colocar no papel, então, a gente incentiva muito essa mulher a ela começar a fazer pequenas ações, como, por exemplo, você não quer ir na academia todos os dias? Começa a ir 2 vezes na semana, Perfeito. né? Uhum. Começa a caminhar em volta da sua casa, ali na sua rua. Pequenas ações. Uhum. Comece a desenvolver novos hábitos. Não precisa ser aqueles hábitos, por exemplo, de acordar às 5 da manhã. E ok, tudo certo. Uhum. Mas que ela comece a desenvolver pequenos hábitos. Aí, aos poucos, ela vai conseguindo se reencontrar. Aí, ela vai trabalhar na estética, o seu corpo, ela vai já para o médico, se for necessário, uma Uhum. reposição hormonal, ela Perfeito. dá continuidade à psicoterapia para esse Uhum. autoconhecimento e para criar novos objetivos, e novos objetivos, novos focos e novas ações. Que maravilha, né? Tem algumas pacientes que elas falam, né, que eh, a identidade delas acaba ficando, né, assim, abalada, porque elas se olham no espelho, mas como se elas não se vissem que é elas mesmas. Elas só olham e falam, quem é você? As pacientes acabam falando isso, né, pra gente. E aí a gente também tem pacientes que chegam lá e falam assim, Rô, quando elas chegam pra gente, né, que ela toma essa atitude de se cuidar, a primeira coisa que ela quer buscar, a estética. Mas a nossa clínica tem esse diferencial, Zenir, por quê? Nossa clínica, ela não é só baseada em estética, a nossa clínica é baseada em saúde. Então, qual que é a primeira visão nossa na nossa clínica? Sempre a gente vai ver os exames dessa paciente, as vitaminas dessa paciente, a questão hormonal dessa paciente. Por quê? Eu vou te dar um caso de uma paciente que nós tivemos lá. A paciente chegou para nós, lá na clínica, desanimada, com autoestima baixa. Isso ela relatou para a gente na consulta, né? A gente faz uma consulta bem minuciosa ali no paciente. E ela falou assim: Rô, eu estou com começo de depressão, eu não consigo me olhar porque essa gordura do meu abdômen tá me deixando super chateada. Eu me olho, nada me serve, tudo apertado, perdi todas as minhas roupas. E o que que a gente identificou de princípio? O paciente estava assim com autoestima, mas a gente não sabia, a gente estava no escuro ali com essa paciente. Então a gente fez todos os exames das pacientes. Quando a gente pegou os exames dessa paciente, ela estava toda descompensada. E o que que acontece? Essa paciente que está desanimada, e ela falava assim, o relato dela, Rô, eu não tenho vontade de acordar de manhã, eu não estou com vontade de ir trabalhar, eu tenho muita dor nas minhas pernas, parece que eu tenho fraqueza, eu não sei o que está acontecendo comigo, estou desanimada. Aí, quando a gente verificou todos os exames dessa paciente, o que que aconteceu?
Todas as vitaminas descompensada. Os hormônios eu tenho nem tanto, mas as vitaminas estavam tudo lá embaixo, né? Inclusive a B12, a vitamina B12, ela tá muito relacionada a cansaço físico, dores nas pernas. Inclusive, pacientes relatam que a gente vê as pacientes que têm B12 muito baixa, elas relatam que parece que elas estão em depressão, mas é que o corpo tá tão sem energia que elas não têm ânimo de fazer nada. Claro que o psicológico também entra, né, Zenir? Porque se a paciente se olha no espelho, vê que tem volume de gordura localizada, ela tá ali com vitamina baixa, então tudo aquilo altera. E a questão hormonal, a questão de vitaminas acaba mexendo com o psicológico delas, o autoestima e tudo isso, né? Hoje, como é que a gente direciona esse paciente para que ela saiba identificar que ela está mal com a parte mental e quando ela tá só com a parte estética? Muito importante o diagnóstico. Como você disse, às vezes a cliente realmente ela chega e com as taxas hormonais lá nos pés. Não tem como, nós somos um ser integral, né? Então não tem como trabalhar só o psicológico se essa parte física hormonal está descompensada, tá? Então, a partir do momento que nós também analisamos esses resultados de exames, as vitaminas, e principalmente as que afetam muito aí o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psíquico, inclusive em relação aos pensamentos. Às vezes a cliente chega até com os pensamentos muito confusos. Nossa, será que eu estou ficando maluca? Não, gente, vocês não estão ficando malucas. É simplesmente uma desorganização de forma geral. E isso precisa ser olhado com muito carinho. Então, nosso trabalho ali na psicologia é ajudar essa cliente a ela começar a agir. Porque se ela não agir, ela não vai nem ficar na psicoterapia, ela não vai para o médico se fazer reposição, se for necessário, de vitaminas e hormônio, e ela não vai também trabalhar essa parte da estética. E a depressão vai vir, sim, além das crises de ansiedade, pode vir. Como a gente diferencia, Zenir, uma baixa autoestima momentânea de um sofrimento emocional mais profundo? Tem como a gente identificar ali com algum sinal ali do nosso corpo? Temos, além de testes que a gente aplica, né? Nós, na psicologia, trabalhamos também com instrumentos psicométricos, com instrumentos projetivos, além da fala, da escuta, né? A semana passada mesmo eu estava diante de um grupo de pessoas, estava fazendo ali uma avaliação coletiva, e uma das pessoas, uma mulher, provavelmente ela já tinha uns 50 anos, eu a percebi, através da observação, que o corpo falava. Então, o corpo para frente, sabe, assim, uma coisa mais corcunda, um olhar longe. E eu fui observando enquanto nós fazíamos esse trabalho ali por 1h20, mais ou menos. Terminou, eu a convidei para conversar um pouquinho. E a primeira pergunta, ela sentou-se, eu olhei para ela, dei um sorriso e eu perguntei a ela: o que faz você estar tão triste? Só foi essa pergunta. E ela desabou a chorar. Ela não estava ali para psicoterapia, ela estava ali para uma avaliação somente, para uma outra finalidade. E aí ela disse: você vai ter tempo para me ouvir? Eu disse: eu tenho tempo para te ouvir. Que maravilha. Então, assim, aquela tristeza, e ela falava: eu ando muito cansada. A gente recebe muitos pacientes na clínica que a gente faz uma pergunta e elas desandam a chorar. Isso é real, gente. Acontece muito lá na clínica. Gente, não tem jeito. A gente para a consulta na hora, a gente abraça essa paciente e só abraça. E ela chora, assim, até ela acalmar. A hora que ela calma, e aí ela se sente já culpada. Ai, me desculpa por eu ter chorado. Eu falei: fica tranquilo, estamos aqui para te apoiar. Exatamente. É o acolhimento que a gente tem com esses pacientes, esse escutar. Eu falo muito lá na clínica, a gente escuta os nossos pacientes. A gente fala que 80-20, a gente escuta 80% dos nossos pacientes e 20% de gente que fala. Então, assim, quando a gente ouve o paciente, né, a gente sente essa emoção, essa energia, porque é um sofrimento que às vezes ela não tem ninguém para desabafar, né, Zenir? Ela não tem, às vezes ela vai na fila do mercado, de repente a pessoa fala: você tá bem? Não tô, e né, a pessoa desanda. Então, é muito bom as pessoas conversarem por isso, né? Quais pensamentos sabotadores são mais comuns em mulheres com menopausa?
Uhum. Teria algum sabotador, assim, eu falo por experiência, tá, gente? Meu é medo. Eu tenho medo de tudo. Tudo a Sim. gente fica com medo, a gente tem uns acelerados no coração, a gente fala, meu Deus, vou morrer, o que que tá acontecendo? É. O que que você ouve hoje, tanto das mulheres? Evitação é o principal mecanismo de defesa da mulher, Aham. evitação. Ela De, evita. evita de entrar. É real isso, é É, verdade. evitação. Então, ela evita de ir, ela evita de falar, ela evita de aparecer, né? Ela Que evita legal. de ser ela mesma, né? Então, Perfeito. é o principal mecanismo que ela usa de defesa é a evitação, né? E a negação também, tá? Então, ela começa a negar de que ela está Uhum. realmente ganhando um pouco mais de idade, e ao negar, ela deixa de se cuidar. Porque se ela assume que ela realmente está ali com 40 anos, que ela está com 50 anos, e ela começa a estudar, e ela começa a ler, estudar, o que pode acontecer nessa fase com ela, então ela começa a aceitar. Ao aceitar, ela começa a buscar essa ajuda. Então, no processo psicoterapêutico, nós ajudamos essa mulher a ela evitar esses mecanismos, né, que nós chamamos de Uhum. mecanismos de defesa, Uhum. e ela comece a utilizar de outros mecanismos que fortaleça, para que ela possa buscar essa ajuda e continuar bem. Nossa, muito legal isso do evitar, adorei, porque, gente, é real isso, nós mulheres, né, pós-menopausa, a gente evita as coisas, por quê? Porque a gente não quer, você sempre quer evitar, não quer ir no lugar, você não quer fazer tal coisa, só que assim, quando a gente acorda, né, pro nosso eu, falar assim, gente, não sou só eu, é uma família que você tem, eu tenho minhas filhas falam, mãe, vamos, eu falo, ai, não, tô cansada, não quero, eu acabo evitando de ir. E aí, o que que acontece? A gente precisa fazer não por nós, mas por eles também. Eles gostam da nossa presença, né? Nossos filhos, nosso esposo. Então, ele gosta que a gente esteja presente, que a gente vá junto, que a gente faça esse movimento, né? É muito legal porque é exatamente, você está falando como se estivesse falando para mim, porque é exatamente o que acontece na mulher, né? Eu tenho certeza de muitas mulheres que estão assistindo agora estão se identificando porque sofre com essa coisa de não quero, evita de fazer, né? E tudo isso. Hoje, tem uma paciente nossa que ela passou por essa questão também de não se cuidar. Hoje, a mulher que chega para mim lá, Zenina, é o seguinte: muitas chegam para se cuidar, então a gente consegue transformar. É lógico, a gente vai, que nem eu falei, a gente vai cuidar dessa saúde desse paciente, dos hormônios. A gente, inclusive, indica, né, para a parte da mente, trabalhar a mente, que é muito importante, que eu falo que o processo não é difícil, o difícil é aqui, ó, na mente, e, né, a doutora Zenir pode falar muito claro isso. E o que que acontece? Por que que muitas mulheres, elas buscam ajuda só quando elas estão praticamente, assim, já no fundo do poço, que eu falo. Por que que eu tô falando no fundo do poço? Porque, assim, por exemplo, a nossa clínica, a gente não faz a criomodelagem em todos os nossos pacientes. Por quê? O paciente, a gente só vai fazer nosso processo ali de emagrecimento, tratar a gordura localizada, se o paciente estiver apto para fazer isso. Só que o que que acontece? Muitos pacientes já chegam com obesidade grau 2 ou grau 3. Por que que essa mulher, ela deixou tanto tempo para se cuidar e aí chega num ponto que a gente não consegue ajudar esse paciente? Claro, a gente direciona para um endócrino, a gente direciona para uma psicóloga, mas já a parte estética, a gente poderia ajudar muito as pacientes, a gente não consegue. Como que a mulher, que você poderia dar de recado para essa mulher que quer buscar a parte estética, ela quer cuidar da saúde dela, ela tem que tomar essa atitude antes dela se afundar realmente, porque uma obesidade grau 3 a gente não consegue tratar hoje com a estética, né? Não. Então, assim, hoje, como que a mulher se identifica? Fala assim, poxa, olha, eu tô com volume de gordura localizada, eu tô me sentindo mal, eu não tô conseguindo dormir direito, eu não, minhas vitaminas estão baixas, já não tenho mais energia para nada. Como que a mulher se identifica e fala assim, opa, vou buscar ajuda antes que eu não consiga ter ajuda? Uhum. Nossa, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre esse tema, porque é um tema, assim, maravilhoso e é cultural, é uma série de coisas, né? Então, eu vou falar também sobre o meu processo aqui rapidamente. Quando eu percebi, né, que eu estava entrando aí realmente com 44, mais ou menos, 45, eu comecei a sentir algumas mudanças no meu corpo. Gente, eu vou contar aqui um segredo para vocês. Eu busquei, sabe quem? Geriatra. Meu marido quase surtou, porque ele disse: como que você vai no geriatra? Você não é velha, percebe? Mentalidade, nós vamos falar de mentalidade Aham, já já, sim. né?
E eu falei: "Não, amor, mas é porque eu estou precisando". E o geriatra, a primeira coisa que ele falou: "Eu quero todos os seus exames". Quando ele olhou, o que você já disse, Rosane, Uhum. as taxas estavam lá embaixo, tá? E ele falou: "Agora nós temos que suplementar. Agora nós temos que cuidar de você com suplementos, com hormônios. Vou encaminhar você para um ginecologista também". E, Uhum. ou seja, eu comecei a me cuidar com 45 anos, mais ou menos, nessa área, tá? Maravilha. Isso me ajudou por demais. Portanto, em alguns momentos, antes disso, eu achava que eu estava enlouquecendo, É real. por conta de várias alterações hormonais. Então, assim, o que eu digo para você, mulher, cuide-se. Prevenção. Isso chama-se prevenção. Não se abandone. Comece a cuidar de você hoje, para que amanhã você não venha a se sentir como eu me senti em algum momento, que eu estava enlouquecendo. Então, procure se cuidar, procure caminhar, atividade física é extremamente importante, cuidar da parte estética, a pele, nós temos que cuidar da nossa pele, quanto antes, melhor. Plantou, vai colher. Então, se É. não cuidar da pele, se não cuidar do corpo, se não cuidar da mente, não tem como colher bons frutos. Vai pagar E um preço caro. exatamente. E a gente fica com muita, coração apertado, porque a mulher, ela tá ali, ela fala: "Não, mas eu quero fazer, eu quero fazer". E a gente ter, a gente como a gente trabalha com muita ética, a gente tem que falar assim: "Olha, infelizmente, para mim, eu não consigo nesse momento". Mas, na verdade, muitos pacientes nem naquele momento e nem para frente, porque já chegou num estágio que realmente a gente não consegue ajudar aquela mulher e é muito frustrante pra gente. Então, assim, a gente fala: "Você, mulher, que tem dificuldade de perder peso, tá com volume de gordura localizada já faz bastante tempo, prioriza tudo menos você, por que não se priorizar agora?". Então, assim, é muito importante se priorizar sempre antecipado, não deixe, né, o problema ficar muito grande que depois a gente não consegue, né, não só na parte de emagrecimento, na parte de gordura localizada, mas cuidar da saúde como hormônios, vitaminas e tudo isso faz muita diferença, né. Exato. Como que você acha que a terapia ajuda nesse processo de resgate da autoestima, Zenir? Como que a mulher, como que, ela consegue passar por essa parte para ela olhar e falar assim: "Gente, eu tenho vida pós-menopausa", né, porque tem gente que parece que acabou, né. A gente fala que muita mulher fala assim: "Ah, eu sentia como se a minha vida tivesse acabado", Uhum. como essa paciente que relatou, né, que ela estava depressiva e ela falava: "Não, eu estou com depressão", e o marido falava: "Nossa, realmente acho que você está em depressão, buscar ajuda", e não era, era autoestima baixo junto com a parte de vitaminas. Mas a gente sabe Exatamente. que o emocional tá tudo relacionado, porque se ela tá com auto e baixa estima, né, ela tá ela tá com a questão dos hormônios também baixo, então tudo, vai fazer, e ficar tudo Uhum, redondinho, né. uhum. Tudo tá ali, interligado, tá? Está tudo interligado. Então, quando, por exemplo, essa mulher, ela chega, né, e ao chegar a gente já observa, não tem como, a gente já observa como que essa mulher está se posicionando, o corpo fala, tá? Então, a gente começa ali na terapia a conversar com a pessoa e ela começa a se vitimizar, e ela começa também a falar sempre do outro, e ela não fala sobre ela. Uhum. Então, ali, através das técnicas, nós vamos chamando ela para a sua realidade, tá? Vamos trazendo ela para ela mesma, trazendo ela o mais próxima do self possível. E quando ela começa a perceber que ela se distanciou muito tempo, vem a culpa por muito tempo, e demais dela mesma, vem a culpa e a gente começa a trabalhar também essa questão aí da culpa, tá? A mulher, ela tem várias missões, ela tem várias ocupações e tem toda uma questão aí cultural. Mas agora a própria Organização Mundial da Saúde diz que a mulher ela tem que se cuidar, ela tem que usar os hormônios. Claro, tem algumas mulheres que não têm como usar e ok, né? O seu médico vai te orientar. Mas Uhum. a maioria das mulheres hoje, nós temos aí a medicina avançada. Então, a autoestima ela está dizendo sobre quem que ela é, o quanto que ela se valoriza, o quanto que ela se gosta, como que ela se vê, né? Então, a Uhum. autoestima não é somente o quanto eu gosto de mim. Falando de uma maneira muito simples, sim, mas a autoestima é muito mais do que isso, né? É realmente o quanto ela está
se olhando, olhando para si e Uhum. o quanto ela está se valorizando, entende? Sim. E a partir disso, ela começa a ter movimentos para ajudar a si próprio. Então, nós temos essa baixa autoestima por conta da baixa de suplementos, de Uhum. vitaminas, hormonais, por traumas, mas nós temos também a baixa autoestima, porque realmente a pessoa ela não consegue se valorizar, tá? É É. diferente mesmo. Zenir, quando a mulher muitas pacientes chegam pra gente lá também, elas falam assim: "Rô, quando eu chego em algum lugar, eu tenho a sensação que todo mundo olha pra mim, só que elas olham pra região do meu abdômen, porque, assim, eu tô com volume de gordura, então, assim, eu me isolei, porque eu tenho vergonha de ir nos lugares". Então elas falam assim: "Ah, eu chego num lugar, dá a impressão que todo mundo olha para o seu abdômen". Então elas colocam uma roupa, nada fica bom. Pacientes também que são confundidas também com gestante. Então, assim, tive uma paciente minha que ela falava: "Rô, eu quero melhorar, eu quero emagrecer, eu quero diminuir meu volume de gordura, por quê? Os meus alunos perguntam todos os dias quando que vai nascer o meu bebê, só que eu não estou grávida, eu estou com gordura abdominal". E como que a mulher consegue identificar quando ela tem essa coisa na cabeça, assim: "Nossa, eu vou num lugar, não quero ir porque todo mundo olha para o meu abdômen. Ah, eu vou para a escola, nossa, ai, me dói demais quando meus alunos perguntam se eu estou gestante". Ou se às vezes eu estou na rua, alguém pergunta para quando que é o bebê, então isso causa uma dor muito grande. Isso já é um sinal para ela se preocupar, se ela já não está se sentindo, ela já não está querendo sair, isso já é um sinal para que ela busque ajuda? Super, ela tem aí uma descompensação corporal, uma imagem corporal distorcida muito grande, tá. Ela pode até estar sim, tá, Uhum, realmente com flacidez, com, obesidade talvez, né, ou uma o cabelo mudou, o corpo mudou, pode ser real, mas também pode ser imaginário, né. E qual que é o corpo ideal para essa mulher 40 a mais, né? Qual que é o corpo real? Então isso também ela precisa entender isso, ela precisa olhar para si. E aquilo que nós falávamos agora há pouco, ela começa a evitar, porque ela uhum, está se vendo dessa forma, uhum, obesa, com sobrepeso, com descaracterizada, né, porque existe uma imagem cerebral daquela mulher. uhum. E a menopausa, eu digo assim que, né, o climatério, menopausa, ele começa muito rápido, questão às vezes de semanas, Semana, há uma meses? alteração muito grande. Uhum. E não dá nem tempo para a mulher se preparar psicologicamente, tá. Ela cai de paraquedas, né. Ela cai muito às vezes ela dorme bem, eu ouço muito assim: "Zenir, eu fui dormir bem, no outro dia eu acordei chorando. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou tendo algum sonho, Uhum. algum pesadelo, mas eu não nem recordo se eu tive pesadelo", né. Então precisamos acolher essa mulher, e todas nós, em algum momento, vamos passar por isso. Algumas vão sofrer mais, outras vão sofrer menos. E cabe a nós, trocar, fazer essa troca de experiência, até como nós estamos trocando aqui, cabe a nós falarmos sobre isso, né, para que essa mulher ela se sinta acolhida, ela possa, enxergar na outra também como se fosse um espelho, o que ela está passando, que isso Uhum. é comum de nós mulheres, e que nós, vamos falar sobre isso de uma forma sem tabu, de uma forma natural, e uma pode ajudar a outra, né. Maravilha. Então essa quando a mulher começa a evitar, quando ela começa a sofrer, ela começa a ter uma estranheza, ela precisa buscar Urgente. urgentemente ajuda, É. tá. Essa ajuda, tá, pode ser a psicológica? Pode, mas às vezes, ou ela ainda tem resistência. Então, assim, busca uma amiga, converse com Uhum. uma amiga, converse com seu esposo, com a sua companheira, com seu companheiro, converse com a sua mãe, né, converse com alguém da sua confiança, mas Uhum. fale sobre essa estranheza que você está sentindo. Uhum. Esse talvez seja o primeiro passo para aquelas mulheres mais resistentes em buscar ajuda tanto com o psicólogo, na área da estética, com o médico. Busque ajuda, não fique parada.
E é legal que as mulheres que buscam ajuda, né, hoje a mulher que fala: "Não, toma a decisão de transformar", é muito lindo, porque essa mesma mulher que chegou no consultório falando: Rô, eu me olhava no espelho, eu nem olhava no meu espelho, eu não me pesava, eu não tinha, relacionamento íntimo com meu esposo por vergonha, e aí ela chega transformada, linda, maravilhosa, com roupa, nossa, Hum, tudo justinho, toda bonitona, sem gordura no abdômen, com autoestima alta, porque os vitaminas, minerais, hormônios, tudo, né, bonitinho. E o que que acontece? Ela fala: "Rô, eu voltei a viver". Vocês me salvaram, vocês me tiraram da depressão, porque para mim era uma depressão uhum, na cabeça sim, dela, por mais sim. que não era, tinha vários fatores ali, então é muito transformador, né. E hoje a gente transforma a vida de mulheres, né, através do método, né, que a gente tem na clínica, né, dessa visão, né, multidisciplinar que a gente olha o paciente não como um possível paciente de estética, a gente olha ele como ser humano e toda o que engloba tudo aquilo ali, aquele sentimento, aquilo que ele está vivendo. Então a gente precisa acolher, precisa ver e realmente ir a fundo do que ele precisa. Não é só, tem muitas clínicas que falam assim: "Rô, eu passei por 2 clínicas antes de você, e as 2 clínicas me venderam. Você foi a única que não me vendeu nada". E isso para mim é, assim, é surreal. Uhum, E eu uhum, falei: "Eu não estou te vendendo nada, porque primeiro que eu não quero te vender, eu quero que você queira algo comprar. de nós". Então, Uhum, assim, quando a gente entrou só com a suplementação nessa paciente, com o preparo dela, que a gente transformou ali a saúde dela, ela confia em tudo. Hoje ela virou nossa paciente, então ela compra tudo que a gente fala, por quê? Porque a confiança que ela tem no nosso trabalho, porque ela só faz o que a gente realmente para ela é necessário. A uhum, gente não sim. indica tudo para ela, a gente indica o que ela precisa naquele momento que ela tá. Então, assim, é esse o nosso diferencial, é isso que a gente busca, né? E com certeza hoje os nossos pacientes vão ter, né, a doutora Zenira aqui, né, como acompanhante também, né, de trabalhar essa questão da mente, porque, gente, eu tenho certeza, se vocês já fazem a parte de estética, se cuidam, e aí vem com a parte emocional, eu tenho certeza que muita mulher, não só toda a transformação que a gente tem, vocês colocarem mais a doutora Zenir junto, vocês vão ter com certeza uma vida muito mais leve, muito mais tranquila e, né, com um olhar lá no futuro, né, que a gente vai ter uma Exatamente, liberdade lá na frente, né, doutora? exatamente. Eu estava a semana passada, eu estava falando para um grupo de mulheres, e falava exatamente sobre essa questão de nós, vivermos, né, de uma forma muito mais leve, de uma forma mais, com liberdade, com responsabilidade, que a gente possa nós mulheres, que nós possamos tomar as nossas decisões, nos sentirmos, assim, autônomas para, ir além do que nós já conseguimos até o momento. Então, esse corpo que você quer transformar, que você quer melhorar, vá e faça, procure, né. Mas para isso, você precisa estar com a sua mentalidade boa, porque se você ainda acredita que beleza é algo somente para as mulheres milionárias, gente, a beleza, nós todas somos lindas, porque somos criação de um criador fantástico, tá. Então nós já somos lindas, mas nós precisamos arrumar um pouquinho, cuidar um pouquinho mais. Então, assim, busque isso, se você quer uma roupa diferente, aquela roupa que você tinha já não te cabe mais, não te serve mais, você não quer mais, busque uma outra roupa. Se você quer um hidratante diferente, busque esse hidratante. Se você quer uma massagem, busque uma massagem. Se você quer suplementar, suplemente. Mas precisa mudar a sua mentalidade. E essa mentalidade é para você ser uma mulher melhor do que você foi ontem. De você se sentir merecedora de tudo que essa vida possa lhe oferecer. Mas para isso você precisa estar de braços abertos para receber. Você precisa fazer movimentos para receber tudo isso. E eu gostei muito da tua proposta, e por isso que nós estamos aqui, porque vocês lá na clínica, vocês conseguem visualizar, você consegue entender essa mulher de uma forma biopsicossocial, né, de uma espiritual, de uma forma única.
tá? Exatamente. Que ela é uma pessoa única com várias dimensões. E ofereça para ela, como vocês estão realmente oferecendo, o que ela precisa naquele momento. Exatamente. Porque ela vai fazer as escolhas, Vai. né? E é legal isso que você falou, Zenir, que muitas pacientes chegam lá para buscar a estética. Só que daí a gente não oferece a estética para ela, a gente oferece o quê? A parte nutricional primeiro. A gente não faz nada com a paciente. A paciente vem e eu falo, olha, nesse momento não é indicado fazer para você, só que você vai entrar na parte com a nutricionista, você vai fazer todo o acompanhamento para ela. Mais para frente, posteriormente, a gente vai reavaliar a possibilidade. E aí, quando esse paciente é direcionado para uma profissional ali, né, que é onde a gente tem as parcerias, ela fica encantada porque ela vê que ali ela é especial, que ela é diferenciada, que a gente não tá ali só por um mero ali de entregar qualquer coisa para esse paciente, que ela é diferenciada, que ela merece tudo de melhor. E isso também entra agora, também, Zenir, que às vezes esse paciente ele não vai vir para a parte estética, nem para a parte nutricional. Às vezes ela vai para psicologia, para psicóloga, para psicoterapeuta, por quê? É você que vai dar esse encaminhamento de novo para nós. Então, a minha paciente, ela vem, passa por uma consulta, ela não está apta, por quê? Porque às vezes a conversa que a gente tem para esse paciente não é tratamento estético que ela precisa naquele momento. Ela não precisa de uma nutricionista, ela precisa do quê? De uma psicoterapeuta, de uma especialista para mudar essa mentalidade, para trabalhar a questão emocional, porque muitos dos problemas, às vezes, da paciente chega lá, tem pacientes, às vezes, magrinha, que chega lá para mim e fala, eu quero fazer, eu falo, eu não vou botar a mão em você. Elas falam, mas como assim, Rô? Eu falo, não preciso fazer nada. Então, hoje a gente sabe direcionar um não para o paciente, por quê? Porque a nossa missão é sempre entregar o resultado para o paciente. A E ética, né, Rô? A questão ética, a questão científica, isso elas precisam caminhar juntas, né? Essas duas vertentes. E quem vai decidir dar esse primeiro passo, isso que eu acho muito legal, é a paciente. É a exatamente. paciente consciente, claro que nós especialistas vamos mostrar para ela. Isso está Uhum. acontecendo com você e você está aqui. A partir daqui, o que você quer fazer? Nós podemos te oferecer isso, isso e isso. Mas o que que realmente você quer fazer, né? Porque é ela quem toma a decisão. É a mulher quem toma a decisão e nós não podemos tirar isso dela. Jamais, porque senão nós vamos estar trabalhando contra o que nós acreditamos que venha a ser uma mulher Isso, livre, responsável e autônoma, né? exatamente. Livre para tomar suas decisões. A partir do conhecimento que ela tem, ela busca e decide ali o que que ela quer fazer, o que que é melhor para ela, né? Isso pode ir mudando de rota? Pode, conforme ela queira também e conforme ela vai obtendo os resultados, ela vai mudando ali a rota, a trilha que ela quer caminhar. Isso é respeito. Eu chamo isso de respeito. Que bacana. É, que bom, a gente fica feliz, né? Porque hoje é, esse movimento que a gente tem dentro do nosso negócio, né, dentro da nossa clínica, é transformador, porque as pacientes, assim, é incrível, vira um círculo. Ai, não, ó, eu vou mandar a minha amiga dela, até brincou, ela falou, ó, vai lá na Rô, mas pode ser que a Rô não te venda nada, porque se você não estiver apta, ela vai mandar você embora. E aí as pacientes, elas chegam lá na clínica falando assim, ah, eu espero que você faça em mim, hein, Rô? Porque às vezes vem a amiga não conseguir fazer. Aí vem a amiga e fala, ela já vem assim pra mim, ah, eu espero que você me autorize a fazer, porque eu quero fazer esse procedimento, eu quero ser acompanhado por vocês. Por quê? Essa segurança que a gente passou para essa amiga dela, que ela indicou, por quê? A partir do momento que a gente passa essa confiança, que o paciente vê que a gente está ali por um propósito de entregar, a nossa missão é entregar o melhor resultado, de entregar saúde para esse paciente, tanto a parte, né, corporal, quanto a parte, né, emocional, contando sempre com a especialidade, né, aqui da doutora. Então, o que que acontece? Esse paciente, ele se sente feliz, ele se sente tranquilamente feliz, ele quer. Então, às vezes, ela vem com aquele desejo já, sabe? E muitas vezes a gente não consegue, mas na maioria das vezes, né, a gente sempre faz o possível ali para que esse paciente seja atendido da melhor forma, né, com muita ética. A segurança, né, Rô? É. Se sente seguro, se sente acolhido, Acolhido. né? Inclusive, a palavra que a gente mais ouve lá na clínica, Zenir, é: Rô, eu fechei, né, todo esse cuidado, esse protocolo que vocês têm, esse cuidado que vocês têm pela segurança que você passa pra gente. E a segunda palavra que a gente mais escuta lá é acolhimento. Nossa, como vocês são acolhedora, como vocês realmente parece que vocês são uma família aqui. É real, uma equipe
equipe que realmente trabalha como uma família, tá? Eu queria que você deixasse aqui, Zeni, a gente está chegando já no finalzinho do nosso podcast, queria que você deixasse uma mensagem. Você deixaria para mulheres que estão sofrendo em silêncio? Como que essa mulher busca ajuda? Como que ela... Opa, vamos lá que eu estou sofrendo em silêncio, o que a doutora falou faz sentido. Uhum. Sofrer em silêncio. Hoje nós temos, sim, muitas mulheres que sofrem em silêncio, muitas mulheres que sofrem com dor física, dor emocional, e essas mulheres estão aí, às vezes do nosso lado, às vezes elas estão na nossa frente, e nós não estamos também enxergando essas mulheres. Então, o meu recado não é só para você, mulher que está sofrendo, é para você também que está ao lado de muitas outras mulheres. Comece a observar, a olhar essas mulheres que estão perto de você. E você, mulher que está em sofrimento, busque ajuda. Você buscar ajuda não significa que você está fragilizada, não significa que você não tem coragem, pelo contrário. Você é corajosa quando você busca ajuda. Você mostra que você quer viver. E buscar ajuda não é vergonhoso. Buscar ajuda é cuidar de si e, ao mesmo tempo, cuidar do outro, porque o seu filho quer você bem. As pessoas que amam você querem ver você bem. Então, se você se ama, procure ajuda e procure também se sentir bem. E nós estamos aqui para te ajudar. Precisou? Nos procure também. Estamos A aqui. gente fala, né, que a mulher, quando ela se olha, ela fala assim, não, eu preciso investir em mim. Eu sempre brinco, né, com as pacientes que quando elas chegam lá para nós, a gente tem a conversa ali, né, para entender esse paciente, ela fala assim, o investimento, né, do nosso tratamento fica X valor. Quando ela fala em valor, ela não se sente como se ela não merecesse esse investimento. Só que daí eu faço uma pergunta que transforma todas as pacientes. Daí ela fala, não, você tem toda a razão. Eu falo assim, hoje você está aqui na minha frente, você está buscando ajuda, eu estou aqui para te ajudar, você está apta para fazer, né? E quando ela tem essa objeção, não sei, fica indecisa, o que eu pergunto? É uma pergunta que ela fecha com chave de ouro, ela fala, não, realmente eu vou fechar porque é exatamente isso que você falou. Eu pergunto, qual que foi a última vez que você investiu em você? Não tô falando assim da paciente comprar maquiagem, perfume, né, um desodorante, roupa para ela, porque isso é o básico, tá, gente? Perfume, desodorante, a gente usar ali o Sim. básico, pra gente isso é básico, isso aí não é investimento. Quando a gente fala em investimento, é quando a gente vai fazer algo que vai nos transformar. O que vai transformar? Cuidar do nosso corpo, cuidar com a nossa saúde, cuidar da nossa mente. Aí eu pergunto para elas, quando que você fez o investimento? Elas param e elas não lembram. Elas não lembram. Eu falo, qual que foi o último investimento que você fez com seus filhos? Eu paguei um curso pro meu filho de, sei lá, R$ 6.000, R$ 7.000. Meu filho foi para fora, meu filho foi para, sei lá, fazer um curso internacional. Aí eu falo assim, você tem consciência que você trabalha, você tem o seu dinheiro, que você faz tudo por todo mundo, só que na hora de você investir uma partezinha do que você ganha, você não se acha merecedora. A hora que eu falo isso, elas falam, eu nunca parei para pensar isso. Eu falei, você tira uma parcela ali do seu salário que você ganha por mês para investir em você? Elas falam, não. Eu falo, e aí? O que você me responde? Elas falam, vou investir, me dá que eu quero agora, eu quero cuidar de mim, eu vou ficar linda, maravilhosa. É isso que a gente pede para as pacientes, né? Pensarem nisso como investimento e não como gasto, né? Queria agradecer, doutora Zenir, por essa noite tão proveitosa, né? A gente, tanto conhecimento, meu Deus, eu tenho milhares de perguntas aqui, eu tenho certeza que as pacientes têm muitas aqui que queriam perguntar, né? Mas foi só um pouco para vocês sentirem, né? O que é hoje, né? Buscar na parte do emocional, né? Da parte corporal, cuidar de si mesmo, se investir, né, doutora? Muito obrigada, foi um prazer, Muito a gente obrigada. receber. Foi maravilhoso, Muito tô gelada obrigada. aqui, que eu sou mãozinha gelada, só tá quentinha. Muito obrigada. Muito obrigada, adorei. E estamos aqui. Acho que ele já cortou, né? Não? Não, ainda não, pode falar. Não, ainda tá. Pode se despedir. Falar, né, sobre as mulheres é sempre muito bom.
e falar sobre beleza, né, sempre existiu a beleza de alguma forma, né, o mundo já é tão belo, tão composto, assim, por várias cores, e nós mulheres também somos a própria formato, né, no nosso corpo já é uma arquitetura, assim, muito belíssima, né. Então falar sobre o interno, não somente o externo, isso é sempre muito gratificante para mim, porque a mulher ela é linda, ela é maravilhosa, só que ela sofre muito e ela sofre em silêncio. Então quando nós temos, assim, grupos de profissionais que têm essa consciência ética, essa consciência científica, de trazer essa mulher para ajudá-la a ela ser quem realmente ela quer ser quem ela quer, vir a ser. Nós estamos aqui para isso, para ajudá-la e mudança de mentalidade cada vez mais, para que ela alcance voos que ela jamais imaginou que iria conseguir. Muito obrigada. Maravilha, obrigada, gente. Uma boa noite para todos vocês, né? Ou bom dia, dependendo do país, né? É isso aí. Próximo será em breve. Até mais.